Olá, querido telespectador do nosso programa Andando com Cristo. Eu sou o pastor Anderson e é um imenso prazer poder falar com você neste programa. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua família e sobre todos os que acompanham o nosso programa. Talvez uma das palavras mais recorrentes ou uma palavra que melhor pode expressar o sentimento cotidiano das pessoas hoje seja medo. As pessoas estão assustadas do ponto de vista econômico com a situação do país. O desemprego parece bater a porta. Também na área da saúde, as diversas doenças que têm acometido as pessoas, as epidemias, as filas dos hospitais andam lotadas, também nos deixam cheios de medo. A situação política instável do nosso país. Não sabemos a previsão de como será a situação do nosso país daqui a alguns meses. O cenário parece mudar a cada dia. Tudo isso inspira medo nas pessoas. Será que é errado sentir medo? Será que aqueles que seguem a Cristo estão isentos desse sentimento? Ou será que, embora ele ocorra em nossas vidas, as Sagradas Escrituras nos dão algumas normas ou princípios para nós lidarmos com ele? No programa de hoje eu quero discutir com você ou conversar com você a respeito do medo na vida das pessoas e como as Sagradas Escrituras ajudam-nos a tratá-lo. Fique conosco, acompanhe-nos, nós vamos para os nossos comerciais e logo após nós voltaremos então tratando desse assunto. Como o cristão deve se portar diante do medo que nos acomete dia após dia. Que Deus te abençoe, daqui a pouco eu volto. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Voltamos com o nosso programa Andando com Cristo. E como eu disse na abertura, nós vamos tratar a respeito da nossa reação diante do medo. O que as Sagradas Escrituras têm a nos dizer a respeito disso?
Estaríamos nós, se formos seguidores de Cristo, isentos das situações de medo? Será que nós somos programados para apenas olharmos com coragem diante das situações e jamais tremermos? Ou será que é algo que pode nos acometer, porém o que diferencia é a forma como nós reagimos diante das situações que nos causam medo? Eu gostaria de convidar você a me acompanhar na descrição de um episódio na vida dos primeiros cristãos, descrito lá no livro de Atos. Como que eles reagiram diante de uma circunstância ou de um momento em que eles tiveram muito medo. Para tanto, eu vou abrir a minha Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, a partir do versículo 23, e conversarei com você a respeito dessa situação pela qual os primeiros crentes passaram. Vamos dar uma olhadinha, então, no que estava acontecendo antes de nós lermos o texto bíblico. O livro de Atos registra um crescimento muito grande da igreja cristã nos seus primórdios. Então, Pedro e João haviam participado desse crescimento exponencial da igreja. Acontece que esse fenômeno causou o ciúme das pessoas que estavam ligadas à religião na época, principalmente a seita dos fariseus e dos saduceus. Portanto, movidos por ódio religioso, Pedro e João são presos. E aí depois, quando a igreja recebe a notícia de que eles foram presos, é que começa o texto em que nós vamos ler. Então eles foram presos e depois foram soltos, e aí chegou a notícia dos cristãos a respeito da soltura de Pedro e João. Vamos ver então como é que foi a reação dos primeiros cristãos diante de uma situação que lhes causou medo, a perseguição religiosa para eles. Acompanhe a leitura no livro de Atos, capítulo 4, versículos 23 até o 31. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantavam a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que nele há, que disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Imagine você sendo preso por causa de suas convicções religiosas. Imagine você sendo encarcerado por anunciar a Jesus Cristo como único e eterno Salvador. Foi isso que aconteceu na vida de Pedro e João. Mas é muito interessante que ao sair e noticiar aos crentes que deviam estar amedrontados por causa dessa perseguição que se sucedeu à igreja, eu gostaria de olhar com você qual deve ser a nossa reação diante do medo ou diante das notícias más. Olha que interessante os versículos 23 e 24, quando eles recebem a notícia. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Olhem que interessante, meu querido telespectador. Primeiramente, eu queria olhar com você a reação de Pedro e João depois de soltos. Eles também sentiram medo. Não adianta dizer que diante do cárcere, diante de uma prisão, nós ficaríamos indiferentes a isso.
Porém, ao sentir medos e uma vez soltos, a primeira medida que eles tomaram foi ajuntar-se aos demais cristãos. Meu querido telespectador, a vida nos assalta com diversas circunstâncias que nos causam medo e roubam a nossa alegria. Mas é interessante notar que aqueles que servem a Cristo sempre terão uma comunidade cristã, verdadeiros irmãos para compartilharem com você dos seus medos, das suas ansiedades e de tudo aquilo que aflige a sua alma. Muitas vezes, quando nós ficamos apavorados, nós queremos resolver os problemas por nossa própria conta. Mas Pedro e João, ao serem soltos, procuram os demais crentes e com eles compartilham a boa notícia e a situação deles. E olha que interessante a reação dos cristãos, amedrontados por causa da perseguição, mas eles apontam no versículo 24 e dizem em alta voz: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. A primeira lembrança que vem à memória dos cristãos é lembrar quem Deus é, soberano sobre todas as coisas, sobre o céu, sobre a terra e sobre tudo que existe no cosmos. Deus não está fora do controle. Os cristãos, ao declararem isso, estão dizendo que, embora eu não entenda as circunstâncias, embora as circunstâncias presentes estejam me causando medo, embora estejam nos perseguindo, embora esses homens justos, Pedro e João, tivessem sido presos, nós cremos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Deus nunca nos prometeu livrar-nos das tempestades, mas saiba de uma coisa, querido telespectador, Ele é soberano sobre a tempestade. Os ventos que assaltam a sua vida, as ondas bravias que jogam contra o seu corpo, a tristeza que você talvez esteja sentindo neste dia ao ver esse programa, a lágrima que você derrama por um filho que se perdeu, pelo desemprego que bateu a porta, pela saúde fragilizada que parece que Deus se esqueceu de você. Eu digo que não. Ele continua soberano sobre todas as coisas, controlando a sua vida. O autor de uma música cristã, Estênio Márcios, e a música denominada Tapeceiro, ele diz nessa música que a nossa vida é como um tapete nas mãos do Criador. E Deus, como supremo tapeceiro, desde o primeiro nó, Ele sabe como será o último e fabricará o tapete mais perfeito com a nossa existência. Nós, como seres mortais, olhamos para uma pessoa fabricando um tapete e tudo o que nós vemos no começo é no máximo um emaranhado de barbantes e cordas e de elementos. Jamais saberemos como será o final, porque nós olhamos da perspectiva de criaturas. E às vezes existem nós que nós não entendemos, existem nós que nós olhamos para a nossa existência e parecem fugir ao nosso controle. Mas saiba que o supremo tapeceiro está sobre todas as coisas, controlando, trazendo tudo debaixo das suas mãos e levando tudo para que exista uma obra perfeita no final da sua vida. Então a primeira reação que nós devemos ter diante do medo é: reconheça a grandeza de Deus sobre todas as coisas. Olha que interessante como a soberania de Deus é apontada no versículo 27 e 28. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo Jesus, a qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Olha que paradoxo parece acontecer. Herodes e Pôncio Pilatos levantam grande perseguição contra os cristãos e contra o Senhor Jesus. O cristianismo, talvez, aos olhos de alguns, poderia ter morrido nessas primeiras décadas ou nos primeiros dias do seu nascimento. Mas mesmo Herodes e Pôncio Pilatos, que trabalharam firmemente, que foram instrumentos na morte do Senhor Jesus, e que talvez possam ser enxergados como elementos que venceram ao pregá-lo na cruz,
estavam sendo nada mais, nada menos do que instrumentos nas mãos do Redentor para proporcionar vida a nós. A cruz não surpreendeu a Deus, porque veja o versículo 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eu não tenho a capacidade de avaliar a sua vida a fundo. Eu não tenho a capacidade de sondar o seu coração. Mas tenha certeza de uma coisa: para aqueles que servem a Jesus, aqueles que confiam nele como único Salvador, as circunstâncias trágicas da vida, a tristeza que bate à porta, são meros instrumentos de Deus para fazerem o melhor tapete possível, para pintar o quadro da sua história da maneira mais bela possível. Portanto, meu querido irmão e minha querida irmã, neste primeiro bloco eu quero tratar da nossa reação diante do medo. E eu quero deixar bem claro para você que nas circunstâncias difíceis, aprenda a reconhecer quem Deus é. Ele não está parado numa cadeira nos céus, deixando a história acontecer ao seu léu. Não. A mão dele está atuando sobre todas as coisas, inclusive sobre essa circunstância difícil, sobre esse momento pelo qual você está sentindo medo. Então reaja diante do medo, apontando para a grandeza de Deus, como Ele controla todas as coisas. E saiba que mesmo que no curto prazo você não tenha a compreensão daquilo que Ele está fazendo, no controle Ele está. Todos e tudo que sucede a nós são instrumentos na mão dEle para cumprir o seu propósito. Reaja diante do medo. Mas não adianta você ficar reagindo, gritando para si mesmo, eu sou forte. Não. Reaja diante do medo dizendo, o meu Deus é forte. O meu Deus é soberano. O meu Deus controla sobre todas as coisas. Reaja. Termino com uma frase popular em que as pessoas dizem que pássaros podem até voar sobre a sua cabeça, mas cabe a você deixar fazê-lo ou construir ninhos sobre a sua cabeça ou não. Em relação ao medo é a mesma questão. Você com certeza passará por situações. Os pássaros negros, os abutres do medo voarão sobre você. Não deixe eles construírem ninhos sobre a sua cabeça. Clame ao Deus soberano que controla sobre todas as coisas. Reaja diante do medo, apontando para a grandeza divina. É isso que eu quero deixar para você neste primeiro bloco. No próximo bloco eu volto apontando quais são os elementos que nos causam medo e o imperativo divino de nos alegrarmos. Deus te abençoe, daqui a pouco eu volto. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Drogaria Auxiliadora, há mais de 30 anos oferecendo uma linha completa de medicamentos com os mais conceituados laboratórios, perfumaria, maquiagens, tinturas para cabelos e vários suplementos para academia. Você encontra também artigos para presentes, bijuterias, semijoias, bolsas, brinquedos e muito mais. A Drogaria Auxiliadora é referência em medicamentos genéricos e similares. Agora também com a rede Remédio Barato, com descontos de até 70%. Não deixem de conhecer o Juntal, que contém ômega 3, 6 e 9 e combate o envelhecimento precoce.
A Drogaria Auxiliadora tem 2 endereços, Avenida Marcelino Pires, 2555 no centro e Avenida Marcelino Pires, 4473, Cabeceira Alegre, em Dourados. Mais informações, 3420-3131. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Querido telespectador, voltamos com o nosso programa Andando com Cristo. No primeiro bloco, nós vimos qual deve ser a reação dos cristãos diante das circunstâncias que nos causam medo. Vimos que os primeiros cristãos descritos no livro de Atos, diante da perseguição que estava sobre a igreja, apontaram para a soberania de Deus. Ao invés de buscar autoajuda, eles buscaram ajuda do alto, do soberano Senhor, que controla todas as coisas. Ou seja, nós não estamos isentos de passar por momentos de medo. O que nos caracteriza enquanto seguidores de Cristo é a nossa reação diante do medo. Vejamos que o próprio Senhor Jesus passou por tantas circunstâncias difíceis, perdeu amigos, foi traído, foi perseguido por aqueles que estavam próximos dele, os judeus que deveriam reconhecê-lo como Messias, mas antes, ao contrário disso, o amaldiçoaram. Portanto, nós, enquanto seguidores de Cristo, também não estamos isentos de passar por problemas difíceis. E se eu fizesse uma pergunta para você neste programa? Se eu perguntasse se você é feliz? Note bem, eu não estou perguntando se você está feliz. Talvez você esteja aí no sofá, tranquilo, ao final de um dia em que as coisas aconteceram bem. Eu não estou perguntando o seu momento. Há uma diferença entre ser feliz e estar feliz. Quero saber se você é feliz. Quero saber se as pessoas que te rodeiam reconhecem você como uma pessoa feliz. Não é uma pergunta fácil. Aliás, não é uma resposta fácil. Às vezes nós achamos que somos felizes, mas quando paramos para avaliar, nós temos semeado ou transparecido mais tristeza do que alegria naqueles que estão ao nosso redor. E o que a Bíblia diz a respeito disso? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não parece estranho? Aqui Paulo não está sugerindo aos filipenses para se comportarem como pessoas alegres. Muito pelo contrário. Aqui está no imperativo. A alegria é um imperativo na vida do seguidor de Cristo. Mas como eu vou alegrar-me se o próprio Senhor Jesus passou por momentos de tristeza? Não é incompatível o que o apóstolo Paulo diz com aquilo que acontece em nossa vida cotidiana? Como alegrar-me se as contas estão chegando dia após dia à minha porta? Como alegrar-me se meu filho ou minha filha não tem se comportado? Perdi meu filho para as drogas? Como alegrar-me se essa doença me aflige há décadas e eu não consigo livrar-me dela? Eu quero refletir nesse bloco então, algumas causas que que nos causam medo e retiram a nossa alegria, e a solução para elas. Vamos dar uma olhadinha então em alguns elementos que em torno do nosso cotidiano roubam a nossa alegria. Um primeiro elemento que rouba a alegria de todas as pessoas, independente de onde nasceram, independente da idade, independente do seu bem material,
Esse primeiro elemento é as circunstâncias. As circunstâncias pelas quais nós passamos pela vida causam-nos tristeza. Como eu já disse, é provável que você esteja aí assistindo esse programa, lamentando a perda de um ente querido. Talvez haja uma mãe chorando pela morte do filho. Talvez você esteja aí chorando a ruína financeira. Talvez você esteja aí chorando ou lamentando a doença incurável. Enfim, existem milhares de situações ou circunstâncias que podem roubar a nossa alegria e nos causar medo. A insegurança do emprego, a instabilidade pela qual nós estamos passando em nosso país. E aí, como conciliar a ordem de sermos alegres com o medo causado e a tristeza causados pelas circunstâncias adversas em nossas vidas? Livrar-nos das circunstâncias não é possível. Enquanto seres humanos, faz parte da estrutura do nosso ser passarmos por circunstâncias difíceis. Mas o apóstolo Paulo aqui traz uma dica muito interessante, ou o remédio para toda essa questão. Ele diz que nós devemos alegrarmos no Senhor e não nas circunstâncias. Meu querido ouvinte, prezado e prezada telespectador, a questão não é se vamos passar por circunstâncias adversas. Todos nós iremos passar por elas. A questão é para onde está o seu olhar nas circunstâncias adversas. Paulo não diz que deveríamos dar gargalhadas, não é isso que ele quer dizer. Paulo não diz para nós ignorarmos os problemas, ele diz apenas para nós alegrarmos-nos no Senhor. No Senhor. Portanto, a você que está passando por uma situação adversa neste momento, eu não tenho poder para transformar a sua situação, mas tire o foco do seu olhar para o problema e alegre-se no Senhor. Olhe para Ele, que com certeza Ele há de ouvir o seu clamor e restaurar a sua alegria. Davi, um homem segundo o coração de Deus, não foi isento dos problemas na sua caminhada, enquanto rei, enquanto pai. E no momento mais triste da sua vida, com o diagnóstico do pecado escancarado à sua frente, ele diz: restaura dentro de mim a alegria da tua salvação. Clame ao Senhor para levantar o seu olhar. Clame ao Senhor para enxugar a sua lágrima. Ele não tem os ouvidos fechados àquele coração sincero que clama a Ele. Então esse é o primeiro elemento que nos causa medo e rouba a nossa alegria, as circunstâncias. E vencemos ele olhando apenas para o Senhor. Mas existe um segundo elemento que toma a nossa alegria e nos causa medo, que são as pessoas. Eu vejo pessoas caminhando pela vida cristã, triste porque foram ofendidas por outro. Eu vejo filhos que não são capazes de perdoar seus pais. Vejo vizinhos que caminham sua existência inteira brigado com os seus vizinhos. Vejo pais que não são capazes de perdoar os seus filhos. É verdade que nós somos muito feridos ao longo da nossa caminhada cristã. As palavras às vezes têm o poder de fazer doer a nossa alma. Mas qual seria a solução para isso? Como que a Bíblia nos aponta para vencermos esse ladrão da alegria e causador de medo, que são as pessoas más que nos rodeiam, que nos ofendem? Eu queria dizer a você que foi vítima de uma perseguição, de uma ofensa de uma pessoa, que carrega traumas sobre as suas costas. Aprenda a perdoar. Quando nós aprendemos a perdoar, nós livramos-nos de um fardo sobre os nossos ombros. Deixar de perdoar alguém é como se você mesmo tomasse veneno e esperasse que a outra pessoa morra. Quando nós não perdoamos as pessoas que nos ofenderam ao longo da nossa caminhada, nós dormimos com as vozes delas
aos nossos ouvidos. Acordamos conspirando contra elas. Passamos o dia procurando vingar-nos. O sossego é tirado da nossa alma. Mas aqueles que são capazes de perdoar, livra-nos de um fardo. Lembra-se da oração que o Senhor ensinou aos seus seguidores? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoar é bom, porque na medida em que perdoamos, Deus nos abençoa. Mas à medida em que não perdoamos aqueles, a nossa alma fica amargurada e raízes de amargura são criadas em nosso peito. Portanto, diante desse segundo causador de medo e ladrão da alegria, as pessoas que nos ofenderam, eu digo a você, aprenda a perdoar. Mas existe um terceiro elemento que rouba a nossa alegria e causa medo, que é o nosso desespero, o nosso apego aos bens materiais. Eu vejo pessoas que perdem a sua alegria, perdem uma noite de sono por causa de um aparelho eletrônico. Vejo adolescentes que dizem que não sabem viver sem um celular. Vejo famílias inteiras que parece que giram em torno de um aparelho de televisão. Vejo pessoas que não sabem conceber a vida sem carro. E aí, quando essas coisas lhes são tiradas, eles infelizmente ficam de semblante caído, porque depositam a sua alegria, depositam a razão da sua existência nos bens materiais e na posse dos bens materiais. Meu querido irmão, minha querida irmã que me ouve neste programa, eu gostaria de dizer a você que não é errado a posse dos bens materiais, mas não deixe ele ser dono de você, não deixe ele escravizar a sua vida, não deixe ele roubar a sua alegria. Aprenda a contentar-se com aquilo que Deus lhe deu. Aprenda a agradecer tudo aquilo que lhe é colocado à mesa, tudo aquilo que lhe é colocado à mão. O mal da sociedade atual é esse consumismo e essa busca desenfreada por aquilo ou pelos bens materiais. Aprenda a viver com aquilo que lhe é necessário. Se existe abundância, agradeça a Deus a abundância. Mas se há escassez, alegre-se e olhe para o Senhor e não para a escassez. Né? Já dizem que se você coloca um copo com 50% de água diante de um otimista e de um pessimista, o pessimista dirá que só tem meio copo d'água. O otimista dirá, já temos meio copo d'água e caminharemos para terminar de enchê-lo. Deixe o Senhor encher o copo da sua existência. Não faça com que carros, bens materiais, sejam a razão da sua alegria. Bens materiais são efêmeros. Nós não devemos deixar eles nos possuir, mas nós é que devemos possuí-los e ter o controle sobre eles. Eu gostaria muito, neste programa, que você lembrasse dessas duas questões. Primeiramente, a soberania de Deus sobre o medo que nos ataca e sobre as circunstâncias adversas. E em segundo lugar, a nossa alegria que é restaurada no Senhor, mesmo quando as circunstâncias são más, mesmo quando as pessoas nos ofendem e mesmo quando os bens materiais ou a falta dele rouba a nossa alegria. Que Deus te abençoe. Fique aí mais uns minutos, eu volto no encerramento do programa para orar com você e por você. Fique conosco e que Deus te abençoe. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte,
número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Voltamos para o encerramento do nosso programa Andando com Cristo. Eu sou o pastor Anderson, trabalho na equipe pastoral da Igreja Presbiteriana de Dourados, também conhecida como Igreja do Relógio. Você sempre será muito bem-vindo. Os nossos horários de culto são aos domingos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. E ao longo da semana nós temos diversas atividades, que eu não terei tempo de enumerá-las aqui, mas entre em contato conosco no telefone e no e-mail que aparecerá no seu vídeo. Nós teremos uma equipe pronta a atendê-la, a pastores pela manhã e à tarde, sempre dispostos a compartilhar as Sagradas Escrituras com você. Você sempre será muito bem-vindo na Igreja Presbiteriana de Dourados. Eu quero orar com você então, e assim nós encerrarmos o nosso programa. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nosso Pai, num tempo tão instável, num tempo tão difícil, às vezes nós somos acometidos, ó Pai, por momentos e circunstâncias que nos causam medo, que nos causam tristeza, Senhor. Mas ensina-nos de forma semelhante aos primeiros cristãos, que diante da perseguição da igreja, a primeira coisa que eles lembraram foi a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Ensina-nos a entender que o Senhor não perdeu o controle da história da humanidade. Ensina-nos a louvá-lo, mesmo diante das situações difíceis. Ensina-nos a saber que mesmo aqueles que são maus e surgem no nosso caminho, eles não passam de instrumentos do Senhor para construir algo muito maior e melhor para nós. Ó Deus de amor, aqueles que estão tristes assistindo esse programa, porque as circunstâncias da vida lhes roubaram o brilho no olhar. Ó Deus de amor, que eles saibam alegrar-se no Senhor, sabendo que o Senhor é o combustível da nossa alegria. Que nós deixemos cair as nossas máscaras, que às vezes nós transparecemos aos demais ou fingimos aos demais, querendo parecer que somos felizes, mas não somos. Ó Deus, que todas elas sejam derrubadas e que no Senhor a nossa alegria seja restaurada. Ó Deus, aqueles que foram ofendidos, que trazem consigo um espinho na alma das ofensas daqueles que lhe fizeram ao longo da sua caminhada. Que o Senhor trate que eles sejam capazes de liberar perdão, que eles sejam capazes, ó Pai, de se relacionar de forma afetiva com aqueles que estão ao seu redor, ó Pai, e que não carreguem sobre os seus ombros esse fardo da amargura. Ó Deus, também quanto aos bens materiais que às vezes tiram o sono de muitos, nós rogamos que nós saibamos possuí-los, ó Pai, que se o Senhor nos deu abundância, que nós agradeçamos ao Senhor tudo que o Senhor nos dá. E se, ó Pai, tiver falta de algo em nossa mesa, que nós louvemos ao Senhor também, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Ensina-nos a sermos contentes com aquilo que o Senhor nos dá. Abençoe a cada um que está nos ouvindo durante esse programa. Que eles sejam capazes de alegrar-nos sempre no Senhor e somente no Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. O sino que insiste a tocar.